Depois do intervalo, fala no programa o Dr. Lúcio Pachter. Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário e RF Sul Caminhões, seu concessionário caminhões e ônibus. Professor, filósofo Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Adelor. O senhor está onde hoje, professor? Estou chegando de Boa Vista, Roraima. Fica a 5.500 quilômetros aqui do sul, a 200 quilômetros da Venezuela. Interessante a terra que é Roraima, Adelor. Lá tudo está por fazer. A capital tem 300 mil pessoas e depois há meia dúzia de cidades muito pequenas. E lá não tem indústria, tudo é trazido de fora, tudo é muito caro. Toda a cidade, a população vive do funcionalismo. E muitos vão abastecer os automóveis ali na Venezuela, 10, 15 centavos. Se eu não me engano, o litro de gasolina, e fica muito perto. Fica muito perto das Guianas, a 100 quilômetros só dali. E fui até lá a convite dos filósofos da região e da Universidade Estadual de Roraima. Bem, Adelor, hoje vou tratar com você, com os nossos ouvintes, sobre algumas questões que foram tratadas, aliás, lá na Universidade Estadual em Roraima. Adelor, uma das coisas que eu tratei com os estudantes lá, com os professores, com os pró-reitores, foi sobre uma peculiaridade da nossa época. Hoje, com a socialização, e isso muitos poetas, muitos filósofos trataram disso, alguns, como Verlaine, como Rimbaud, colocaram que a educação, Jean-Jacques Rousseau também colocou que a educação não é só um caminho de crescimento, é um caminho que pode tirar a nossa vida, o nosso ar, o nosso oxigênio. Goethe tem uma obra que foi escrita por volta de 1750, 1770, eu acho. Foi escrita essa obra de Goethe, Fausto, retomando um personagem lendário na Europa. Fausto era um sujeito que fez muitas concessões. Ele foi recuando, fez um pacto com o diabo, né? Que no livro é chamado de Mefistófeles. O diabo diz para ele, olha, vamos ver aí se você não vende a sua alma, se você não negocia em troca de prazeres e tudo. E o Dr. Fausto diz, não, eu tenho princípios, eu tenho valores. Só que ele, nesse pacto, para ver o que vai se passar, o que é mais forte, se os nossos valores, se as nossas crenças, a educação que a gente trouxe de casa, ou os caminhos que se apresentam à vida, e quem de nós já não foi tentado por caminhos fáceis, por diplomas, por comendas, por bons salários, né? Ou mesmo no casamento, quem de nós já não foi tentado, às vezes, no próprio casamento e outras coisas mais, que se apresentam na vida, caminhos fantasiosos, que às vezes, adiante vão se revelar paredes, a gente vai quebrar a cara, pode acordar com a cara muito bem quebrada. E outras vezes, evidente que não. Outras vezes as luzes se revelam diferente, um caminho até seguro. Mas a questão aqui é assim, essa coisa de ceder, de recuar, de abrir concessões, achando que depois nós vamos conseguir retornar ao que éramos, vamos conseguir voltar e tudo mais. Será que vamos? Essa é uma questão. Até onde a gente pode ceder na vida e nas coisas, sabendo que pode retornar, voltar? Será que nessa caminhada a gente não vai perder coisas substanciais, coisas essenciais, e depois na volta, quando a gente voltar, já não tem mais graça nenhuma, a gente já não se encontra, já não tem qualquer coisa quanto a isso? Adelor, tem aquela historinha infantil, João e Maria, que o pai não podia criar o Joãozinho e a Maria, ele leva os dois até uma floresta, e lá ele vai soltá-los, e vai voltar para casa sem os filhos, uma coisa dolorosa para ele, que é pai. E o Joãozinho, percebendo tudo, ele vai marcando o caminho com alpiste, com cereais. Só que o passarinho, tão esperto quanto o Joãozinho, vai comendo aquele alpiste todo. Quando então o pai abandona as crianças lá e o Joãozinho e a Maria querem voltar para casa, não há mais o caminho de volta. Então, eles sabem que existe a casa deles em algum lugar, mas não como voltar para casa. Isso pode acontecer com pessoas que abriram concessões demais,
que cederam demais em nome da educação, em nome de vou salvar meu casamento, vou salvar minha família, vou salvar meu trabalho, vou salvar minha reputação. Aí você vai recuando. Será que depois você sabe o caminho de volta até você? Até os seus sonhos? Até aquilo que você buscou? Até aquilo que fez você, inclusive, estruturar essas coisas? Certa ocasião, Adelor, lá no Hospital de Caridade, em Florianópolis, eu atendi uma senhora que ela me disse literalmente que ela havia se divorciado dela mesma. Que ela não tinha problema com as pessoas, ela tinha problema com ela. Ela não suportava ver a própria cara dela. Assim como a gente enche das caras das pessoas às vezes, ela se encheu da própria cara. Ela disse que não tinha nada a ver com ela e que não queria ficar no mundo dela, e desde que ela se ocupar do mundo dos filhos, dos amigos e dos outros, ela ficou muito melhor. Quer dizer, um caso inverso. Quando uma pessoa quer voltar para ela mesma, depois de ter se afastado, o que não é o caso dessa senhora, o caminho é outro. Aí nós temos que ver na historicidade desta pessoa onde estão as casas que ela abandonou, os endereços que ela abandonou. Vou dar um exemplo rápido para encerrar a nossa conversação de hoje. Quando uma pessoa finalmente decide voltar para ela, e se for o caso, né, porque às vezes isso é só um sintoma, como uma febre, mas se for gênio legítimo e defensável, o que o filósofo faz com a pessoa? Ele volta a cada ponto da história dela onde ela esteve existencialmente. Então você diz para a pessoa, escuta, você lembra quando você ia para a Barra do Rio Araranguá, tomar um banho gostoso, naquelas águas mornas, né, no final da tarde, o sol se pondo, a balsa, o velho balseiro que empurrava aquela balsa manual que às vezes você atravessava nadando ao lado dele? A pessoa diz, sim, me lembro, tal, era muito bacana. E você vai restaurando cada ponto existencial que a pessoa perdeu pelo caminho. Assim, se não volta completamente para ela, volta pelo menos em boa parte para o que ela foi e já teve na vida dela. Um abraço, Adelor, e até a próxima quinta-feira. Um abraço, Lúcio. Bom trabalho. Até semana que vem. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário e RF Sul Caminhões, seu concessionário caminhões e ônibus. O Lúcio falava de Boa Vista, em Roraima. Boa Vista, capital Roraima, fica lá em cima, bem em cima, bem do ladinho da Venezuela. Uma curiosidade, porque é um outro mundo, né? E ele deu algumas situações que comprovam isso. Por exemplo, tem um dado que chamou a atenção, o Jaffa foi na internet e buscou. Boa Vista é uma cidade que tem mais ou menos 250 mil habitantes, população de 2006, 249 mil habitantes, e sabem quantos automóveis tem? A frota em 2006 era de 22.700 automóveis. Criciúma, é número oficial, tem 52.615 automóveis emplacados, que circulam aí, emplacados. Boa Vista, capital de Roraima, tem 20 mil com 250 mil habitantes, tem 22.700 automóveis. Criciúma, com 190 mil habitantes, tem 52.615 automóveis emplacados. Mais que o dobro, é 2,5 vezes o que tem em Boa Vista, lá em Roraima. Como disse, é um outro mundo, uma outra concepção, um outro jeito de ser, uma outra vida, né? Um pedaço do Brasil bem diferente do nosso aqui de baixo.